Uma boa noite a todos vocês e uma boa noite para você também que está nos acompanhando à distância através do nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial. Você que nos acompanha à distância, reserve um vasilhame ou uma garrafinha com água para que ela seja magnetizada durante a nossa reunião. Ao término do estudo e das reflexões da noite, teremos um momento em que teremos música instrumental. Esse momento é para você que está nos acompanhando à distância mentalizar a casa para o passe à distância. Venha nos favorecer esse momento, certo? Então vamos ouvir uma página de preparação com a nossa irmã Sônia. Boa noite, meus irmãos, graças a Deus. Boa noite a todos que estão nos acompanhando de casa também. Vamos ler uma página do livro Fonte Viva, psicografia do nosso querido, saudoso Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição 59, Palavras da Vida Eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Simão Pedro, João, capítulo 6, versículos 68. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito. Sugestões de variadas origens. Preleções valiosas, discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento, palavras faladas, palavras escritas, dentre as expressões verbalistas, articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo, isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como sendo nosso lar e à humanidade como sendo a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos e indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro, mas, no fundo, procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Graças a Deus. Obrigado. Então vamos elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai e a Jesus. Agradecendo também ao concurso da espiritualidade amiga de nossa casa. Jesus amigo, nesta noite cá estamos, nesse recinto bendito, mais uma vez reunidos
como em todas as noites de terça-feira. Mais uma vez, já estamos sendo beneficiados pelos fluidos positivos que nossos irmãos manipulam ao nosso favor. Mais uma vez, aqui estamos, prontos para ouvir o Evangelho bendito. Esse Evangelho que sempre está a nos pontuar. Jesus, já recebemos tanto, que fica difícil enumerar. Tanta coisa boa chega até nós, e na maioria das vezes não percebemos. Leve, por favor, nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que Ele nos proporciona, pelo seu amor e pela sua misericórdia, para com cada um de nós. Mestre, que a nossa reunião transcorra a contento, que sejamos todos bons instrumentos, que possamos ajudar nossos amigos espirituais para que todos os processos se efetivem. Mestre amigo, por favor, toca a fronte da nossa irmã Rosana, que oferecerá para nós as reflexões desta noite. Dividirá conosco o seu conhecimento, seu estudo e mais uma vez nos auxiliará nessa longa caminhada rumo à evolução. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciado o primeiro momento da nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Então vamos ouvir nossa irmã Rosana? Boa noite a todos. A cada reunião é uma surpresa, é uma grata felicidade. É aquela música que fala assim, ó, como é bom sentir o teu amor tocar em mim. A página que foi aberta ao acaso, e a gente sabe que ele não existe, fala exatamente sobre palavras. E o texto de hoje, ao acaso, também fala de palavras, né? Do que nós falamos. Isso dá uma alegria muito grande, sabe? Porque a gente vê, né, quanto a espiritualidade tem carinho, sabe, atenção com a gente. Porque vir aqui, participar dessa reunião, mesmo que seja uma reunião direcionada aos nossos problemas físicos, é uma bênção. E a gente precisa entender isso. Porque hoje nós vamos falar sobre a influência dos pensamentos na saúde mental. Também diria na saúde corpórea. Lembra, tem uma frase, ó, muito antiga. Mente sã, corpo são. Então a gente precisa refletir muito sobre isso. E esse estudo é baseado no capítulo 8 do Evangelho, que tem como tema principal: bem-aventurados os que têm puro o coração. Aí a gente vai entender, né? Porque da onde vêm as palavras? É só da mente? Vamos ver. E o item 10, que fala da verdadeira pureza. Mãos não lavadas. E o item 10, ele fala, é uma explicação de Kardec desse tema, a verdadeira pureza, né? Eu não vou ler aqui o Evangelho, a citação do Evangelho de Mateus, nem de Lucas, mas eu vou deixar o convite para que vocês façam em casa. Tá? Porque é muito importante que a gente entenda essas citações. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo de 1 a 20, e o de Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 40. Mas, nesses itens, né, Kardec está comentando que os judeus
haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se prenderem à prática de regulamentos estabelecidos pelos homens e dos quais haviam feito seus rituais, suas práticas. Não eram práticas vindas de Deus, mas sim dos próprios homens daquela época, né? E se prenderam a lavar as mãos do que limpar o coração. Eles tinham, a passagem, né, do Evangelho fala justamente sobre isso. Aquele momento em que Jesus, né, os judeus reclamaram com ele que os discípulos não lavavam as mãos quando eram chamados para as refeições. Aí ele fala, lavar as mãos? E o coração de vocês, como é que está? Então vocês se prendem a lavar as mãos, mas não cuidam do coração? Ou seja, do sentimento, né? Foi quando Jesus afirmou que não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas o que sai. Ele está rompendo com uma visão religiosa baseada apenas em rituais externos, que era o que os judeus faziam. Os judeus acreditavam que a pureza estava em lavar as mãos, e os alimentos permitidos e as cerimônias. E no finalzinho aqui da mensagem de Lucas, diz assim: insensatos que sois, aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Ou seja, se eu produzo alguma coisa que é impura, quem é o dínamo gerador dessa impureza? Sou eu. Então eu estou dentro do meu coração, eu estou fazendo o que está aqui. Então eu expresso no exterior o que tem dentro de mim. E é o mesmo que dizer: a verdadeira pureza nasce dentro do ser, ou de cada um de nós. Porque tudo que sai pela boca, pelas atitudes e pelas escolhas, antes passam por onde? Pensamento. Tudo que a gente observa aqui nessa sala e tudo na nossa vida, a roupa que a gente veste, tudo, saiu da onde? Do nada? Do piririm-pim-pim? Não. Saiu do pensamento de alguém. E quantas coisas nós criamos também, e que saem de nós, dos nossos pensamentos. Por exemplo, uma coisa muito... que uns gostam, outros não. Fazer uma comida. Para uns acham que é fácil, para outros não. Mas quando ele vai ali fazer, né, teve até um anúncio que falava com amor, né? Porque você precisa colocar amor em tudo que você faz. Porque se não for por amor, não vale a pena. E ele continua. E aí encontramos a relação com a saúde espiritual. Porque eu sou o que penso. Já pararam para pensar nisso? E se eu desencarnar agora? Se a gente desencarnar agora, que tipo de pensamentos eu levo comigo? Porque é a única coisa que a gente leva. Pensamentos, sentimentos e emoções. Mas nada. O resto fica tudo. Então eu preciso cuidar muito dessa bagagem. Porque aonde eu for, é onde o meu pensamento com o meu sentimento é que vai me levar. Já pararam para pensar nisso? Porque a impureza nasce primeiro no pensamento. Nenhuma ação começa nas mãos. Nenhuma. A mão
só manifesta, só realiza, só concretiza o que antes eu pensei. As mãos só fazem o que a mente traz. Antes das palavras, existe um pensamento. Antes do comportamento, existe uma ideia. Tudo começa no pensamento e ele é carregado das nossas emoções, sentimentos, medos, culpas, crenças. Está tudo aqui dentro, junto e misturado. Por isso que é tão difícil muitas das vezes, aquilo que eu identifico e não quero mais, eu ainda faço. Por quê? Porque ainda está aqui dentro. Teve alguém que nos ensinou isso, né? Paulo, que é o nosso grande professor também. Porque aquilo que eu identifico e já quero, eu ainda não faço. Por quê? Porque eu ainda não construí dentro de mim através dos meus pensamentos. Se a gente parar para pensar, quanto tempo a gente leva conversando com Deus durante o dia? E que tipo de conversa é essa? É pedir? É agradecer? É louvar? Quando eu peço, eu estou dizendo o que para Deus? Eu não tenho. Eu estou pensando na escassez. Eu estou pensando no menos. E em tantas outras coisas. E com isso, o que acontece? Eu vou criando a minha atmosfera espiritual. Cada vez mais vamos aprendendo que pensamento é força criadora. É energia. Emite uma vibração. E isso é tão sério que a gente consegue impregnar a parede das nossas casas. Tá? Só para vocês terem. Sabe por que a gente muitas das vezes entra num ambiente, a gente não conhece, mas às vezes a gente sente um arrepio quando entra ali. Pode ser bom, pode ser ruim um arrepio. Eu não consigo identificar os meus ainda. Mas isso está dizendo o quê? Tem alguma coisa ali. E eu preciso ficar atenta. Olha como tudo está em tudo. Está ligado, conectado. É uma teia. Nós estamos conectados a uma teia. De emoções, de sentimentos, de pensamentos, de energia. E o quanto eu penso nisso? E o quanto eu dou importância a isso? Porque eu estou falando aqui, e ele também, o Evangelho, há 2000 anos, né? Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, há um pouco mais de 150 anos, falando disso. E o quanto eu penso nisso? Preciso pensar sobre isso. E cada pensamento modifica nosso corpo espiritual. Olha só, gente, como o negócio é profundo. Isso é tão sério que Emmanuel escreveu um livro só sobre pensamento. Pensamento e vida. Tá? E por Chico Xavier. Lá no final do prefácio do livro, ele fala assim: o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Então, trazer aqui uma novidade. Eu esqueci de procurar quanto tempo esse livro foi escrito, mas acho que é na década de 40, mais ou menos. Ele fala assim, ó: pensamento cria a vida que procuramos. Como é que está a vida? Tá boa? Tá legal? Tá com dor? Tá com sofrimento? Tá pesada? Para o mundo que eu quero descer? É assim que tá a vida? Ou a vida tá alegre? Otimista? Esperançosa? Até feliz?
Quem decide isso? É Deus que tem privilegiados, tem eleitos? Ou sou eu? Através dos meus pensamentos e, lógico, com a ajuda da espiritualidade de luz. Que o tempo todo está ali incentivando. Muda essa vibração, muda esse pensamento. Mas eu sou teimosa, continuo lá pensando, não tenho isso, não tenho aquilo, falta aquilo. E tantas outras coisas que a gente pensa durante o dia. E detalhe, a gente sempre bota a culpa no outro, né? A minha vida está assim por causa do outro. Será? Não, né? Nós estamos vendo isso aqui agora. Se a gente não sabia, estamos sabendo. Se esquecemos, estamos lembrando. E Emmanuel continua. Através do reflexo de nós mesmos, um dia, no curso de milênios, alcançaremos o pensamento do nosso Pai. É para lá que a gente está indo. Da pureza dos nossos pensamentos. Por que para Jesus, quando a gente olha para ele, nosso mestre e guia, nós achamos, para Jesus era fácil. Passar por tudo que ele passou. Na época que ele passou. Foi fácil. Mas por que ele conseguiu? E ainda falou para a gente, olha, tenha um bom ânimo. Eu venci esse mundo. Vós, nós, também podemos vencer. De que ele estava falando? Por isso, quando alimentamos constantemente os pensamentos de inveja, eu não sou invejosa. Ressentimento, não, eu já perdoei todo mundo. Orgulho, não, nem pensar. Culpa, esse a gente ainda identifica, né? Medo, esse é quase o que nos move. Temos medo de tudo. E quando nós temos medo, estamos longe do quê? Do amor, da fé. Julgamento, não, eu sou espírita. Espírita não julga ninguém, gente. É isso? Raiva. Não, eu não posso sentir raiva. Como assim? É um sentimento primário. Todo mundo tem raiva, sente raiva. A diferença está na intensidade que eu dou a isso. Eu posso sentir uma raiva, dar meia volta e ir embora. Mas eu posso sentir uma raiva e agredir o outro. Só para lembrar, onde está isso tudo, hein? Está fora? Está no outro? Não, né? Está em mim. Precisamos ter coragem para admitir isso. Porque senão eu vou ficar achando que Deus é injusto, porque eu sou tão boazinha, gente. Caramba! Nós nos damos contas, criamos um ambiente íntimo, incompatível. Quando nós cultivamos tudo isso que eu acabei de falar em nós criamos um ambiente íntimo incompatível com a paz do Cristo. Lembra o que ele falou? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não a paz do mundo. Viu como tem uma diferença? Porque no mundo tem tanta turbulência que se eu olhar, dá até medo de sair de casa. Mas ele deixou a sua paz. E quando eu fico envolta nesses pensamentos, nessas vibrações, eu não acredito na paz do Cristo. Eu não acredito no seu amor, na harmonia que ele veio nos mostrar. Não nos damos conta que o perispírito registra essas vibrações. E pela lei da sintonia, que é uma lei natural, atraímos pensamentos, energias, espíritos da mesma frequência que eu. Isso é lei, gente. Então,
Por isso que teve lá, qual foi a recomendação, hein? Vigiai e orai. Vigiar o quê, gente? A vida do outro? Não. Meu pensamento. Daí a necessidade, como eu falei, de vigiá-los. Porque Jesus está buscando por corações limpos. A cada encontro com o Evangelho. Já repararam? Evangelho no lar, reunião pública, Evangelho. Reunião de fluidoterapia, Evangelho. Corrente fraterna, Evangelho. Tudo é o Evangelho. Por quê? Como diz o Edivaldo aqui, toda vez. O Evangelho é o quê? Bússola renovadora. É ele. Não tem jeito. E Jesus está nos convidando a cada reunião, a cada trabalho na casa que realizamos, a cada vinda aqui, a cada encontro com o outro, oferecer o nosso melhor pensamento, melhor energia. Já pararam para pensar nisso? Deus atua no homem através do próprio homem. O outro, quando eu estou com o outro, o que ele está emanando para mim? Eu vou dar o troco? Se eu der o troco, estou reclamando do que é dele, se eu sou igual. Mas por quem Jesus está procurando? Corações limpos. Então, se eu estou com o outro e o outro não é tão paciente assim, o problema é dele. Agora, se eu não sou paciente, de quem é o problema? É meu. Já estou acabando de falar. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Sempre. E podemos também dizer que eu penso como está cheio no meu coração. É só trocar. O bom é que podemos mudar nossa realidade. Isso é que é o conforto. Nós podemos mudar isso, gente. Agora. Nesse momento. Porque quem controla o pensamento sou eu. E pensamento é igualzinho um cavalo selvagem. Se você deixar soltar um cavalo selvagem num lugar, num pasto, em qualquer lugar, ele vai fazer um estrago. O pensamento é isso. Deixa o teu pensamento vazio, solto. Você vai anotando o que você vai pensando. Ele só vai te colocar geralmente para onde? Para baixo. E assim como nós cuidamos do corpo, nós também precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Então vamos dar mais atenção para ele, né? E eu gosto muito de perguntas, vou deixar aqui umas perguntas para que a gente comece a exercitar. Porque a gente vai agora esperar ser chamado para ir para o passe, como é que a gente vai ficar aqui pensando no quê? Por isso que a gente sempre fala aqui, olha, enquanto vocês esperam, fica concentrado, conversando com Jesus, não pedindo só, né? Mas conversando. Primeiro, o que eu tenho alimentado em minha mente? Faça esse questionamento para vocês, anotem, isso é exercício terapêutico, tá, gente? Anotem durante o dia de vocês, o que vocês têm pensado? E vocês vão se surpreender. Meus pensamentos produzem paz ou inquietação? Tenho nutrido amor ou julgamento? Porque nossa saúde espiritual está diretamente ligada aos pensamentos que nós alimentamos. Então, gente, essa era a mensagem que rapidamente eu tive que trazer. A gente se empolga falando, né? Mas preste atenção nos pensamentos de vocês, para que a gente possa melhorar a nossa vida. A espiritualidade está nos ajudando, mas quem cria os pensamentos somos cada um de nós. Obrigada, uma boa noite. Graças a Deus por essa oportunidade, né?
Que bom falarmos sobre pensamentos, né, minha irmã? Sempre muito bom nós lembrarmos da importância que tem em nossas vidas. E mais uma vez, envoltos realmente no pensamento, vamos elevar até Jesus. Nunca é demais criarmos essa conexão com o Mestre querido. Mestre amigo, esse primeiro momento de nossa reunião vai terminando. E fica ecoando em nós o estudo dividido pela nossa irmã. Ficam em nós as reflexões de tudo aquilo que ouvimos aqui nesta noite e ouvimos em todas as noites de terça-feira. Ouvimos e vemos quando acompanhamos os vídeos fornecidos por esta casa, pelos mais diversos meios, principalmente pela internet. Quanto nós precisamos fazer e quão grande é a nossa batalha interna. Mas tu, mestre amigo, nos indica que o teu jugo é sempre leve. E assim, vamos levar nossa vida de uma forma mais branda, mas muito mais eficaz. Mestre, mais uma vez, leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por esses momentos benditos desta reunião, que ainda continua. Pela sua misericórdia, pelo seu amor e pelas oportunidades que cria para nós. Hoje, estamos aqui nesta noite. Hoje, voltamos a lembrar que nos vencemos. Hoje, estamos dando mais um passo na nossa caminhada evolutiva. Mestre amigo, esteja por favor com cada um dos nossos irmãos médiuns passistas, que logo estarão atuando em seus grupos de trabalho. Mestre, esteja conosco hoje e sempre, e sabemos que tu sempre estás. Continuamos nessa nossa tarefa de estarmos vibrando na tua faixa. E quanto mais você cresce, e quanto mais nós nos esforçamos, nós crescemos também. E assim, sob a tua permissão, estamos terminando esse primeiro momento da nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus.